O Salmo 3 fala sobre a confiança em Deus em meio à adversidade. O estudo bíblico do Salmo 3 revela claramente que quando o salmista escreveu esse salmo, ele estava sendo afligido e perseguido. Aparentemente, o Salmo 3 foi escrito pelo rei Davi durante o tempo em que seu próprio filho Absalão se revoltou contra ele. Conforme os registros bíblicos, Absalão realmente ficou obstinado em tomar o trono de seu pai a qualquer custo, tornando-se um perigoso inimigo. Como resultado disso, Davi foi obrigado a fugir de Jerusalém para escapar da ira de seu filho. Juntamente com os membros de sua casa, Davi atravessou o rio Jordão e acampou em Maanaim. Aqui vale lembrar que Deus permitiu a rebelião de Absalão como parte da disciplina a que Davi foi submetido por causa de seu pecado com Batseba. Também é possível que esse salmo tenha continuado a ser usado em Israel em contextos de batalha. Isso porque suas características descrevem claramente situações de perseguição em geral, enfrentadas pelo rei e pela própria nação, das quais a revolta de Absalão foi apenas mais uma entre tantas. Um esboço do Salmo 3 pode ser apresentado da seguinte forma: o reconhecimento da adversidade, a profunda confiança em Deus, a oração pelo livramento e o reconhecimento da soberania de Deus. O Salmo 3 começa com o salmista dizendo a Deus que o número de seus adversários havia crescido grandemente. Ele diz: "São numerosos os que se levantam contra mim." Salmo 3, versículo 1. Essa declaração de Davi pode ser melhor explicada à luz do que o livro de Samuel registra acerca de seu provável contexto histórico. O texto bíblico diz que veio um mensageiro a Davi e lhe disse: "Todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão." Isso significa que a oposição de Absalão foi tão forte e persuasiva que ele conseguiu arrebatar os corações dos israelitas a seu favor. É interessante perceber que o salmista coloca intensidade em suas palavras quando descreve o aumento de suas aflições. Ele diz que o número de seus adversários tem crescido, que são números os que se opõem contra ele, e que muitos diziam que não havia salvação em Deus para ele, frente ao cenário hostil que se apresentava diante dele. O salmista contrasta sua observação melancólica acerca das aflições que o cercavam, com sua inabalável confiança em Deus. Se por um lado ele registra que na concepção de muitos, Deus havia lhe abandonado, por outro lado ele declara firmemente: "Porém tu, Senhor, és meu escudo, és minha glória e o que exalta a minha cabeça." Salmo 3, versículo 3. Essas palavras de Davi lembram a conhecida declaração do apóstolo Paulo: "Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?" Apesar de suas aflições, o salmista sabia que o Senhor escuta e responde à oração do crente. A confiança de Davi em Deus não era apenas teórica, mas experiencial. Alguém dizer que confia em Deus é uma coisa, viver como quem confia em Deus é outra. Nos versos seguintes do Salmo 3, o salmista mostra que sua declaração de confiança em Deus não era vazia e superficial, mas era algo que norteava sua vida, apesar das dificuldades enfrentadas. Por esse motivo ele diz: "Deito-me e pego o sono, acordo porque o Senhor me sustenta." Salmo 3:5. Davi expressa sua confiança em Deus usando a figura de alguém que é capaz de dormir tranquilamente num acampamento de guerra, embora o inimigo estivesse ao seu redor. Na verdade, ele viveu literalmente essa situação. Este era o pano de fundo da vida de Davi naquele momento. Na boca de um incrédulo, essa ideia soa como imprudência, mas na boca do crente essa ideia se apresenta como um testemunho vívido do sustento e da proteção de Deus. Note que Davi começa o Salmo 3 dizendo: "São numerosos os que se levantam contra mim." Mas no mesmo salmo ele explica qual é a sua postura prática diante desse cenário à luz do cuidado divino. "Não tenho medo de milhares do povo, que tomam posição contra mim de todos os lados." O salmista realmente confiava em Deus. Ele sabia que suas orações sinceras eram ouvidas pelo Senhor. Por isso ele não perdeu tempo e praticou a oração. "Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes." Salmo 3, versículo 7.
Tem gente que diz confiar em Deus, mas não fala com Deus em oração. A prática da oração contínua e perseverante é um dos sinais distintivos de que alguém realmente possui a verdadeira fé. Como alguém pode crer verdadeiramente em Deus e não buscar nele seu socorro? Isto não faz o menor sentido. Embora Davi desfrutasse de tanta paz e tranquilidade mental, e estivesse em tal estado de ânimo para não ter medo de 10 milhares de homens, ainda assim ele não negligenciou os meios corretos de libertação e segurança, isto é, a oração a Deus. Ele conhecia o seu Deus e não perdia tempo em recorrer a ele. Os intérpretes enxergam essa oração de Davi como um tipo de grito de guerra evocando a presença de Deus na batalha. Também é notável que a preocupação de Davi em sua oração não é meramente com sua pessoa, mas é com a honra do Senhor. Deus havia constituído Davi como rei de Israel, e qualquer um que quisesse usurpar sua posição estava desprezando o propósito divino, estava querendo colocar sua própria força acima da vontade de Deus. Por isso Davi diz que seus adversários não são apenas meros desafetos seus, mas ímpios, isto é, inimigos de Deus. A expressão feres os queixos refere-se a um golpe no rosto que significava um sinal de grande humilhação. Já a expressão quebra os dentes significa que Davi comparava os ímpios a um bando de animais selvagens que precisavam ter seus dentes quebrados. A oração de Davi recorda também a oração de Moisés. Levante-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. Davi termina o Salmo 3 com uma declaração direta sobre a soberania de Deus. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Salmo 3:8. Davi sabia que a eficácia de sua oração não estava no poder de suas palavras, mas no poder do Deus que governa soberanamente todas as coisas. Por isso, essa conclusão de Davi no Salmo 3 não se restringia apenas à libertação temporal que ele tanto precisava, mas testemunhava também acerca de uma libertação cuja implicação é eterna. O Salmo 3 fala sobre a confiança em Deus em meio à adversidade. O estudo bíblico do Salmo 3 revela claramente que quando o salmista escreveu esse salmo, ele estava sendo afligido e perseguido. Aparentemente, o Salmo 3 foi escrito pelo rei Davi durante o tempo em que seu próprio filho Absalão se revoltou contra ele. Conforme os registros bíblicos, Absalão realmente ficou obstinado em tomar o trono de seu pai a qualquer custo, tornando-se um perigoso inimigo. Como resultado disso, Davi foi obrigado a fugir de Jerusalém para escapar da ira de seu filho. Juntamente com os membros de sua casa, Davi atravessou o rio Jordão e acampou em Maanaim. Aqui vale lembrar que Deus permitiu a rebelião de Absalão como parte da disciplina a que Davi foi submetido por causa de seu pecado com Batseba. Também é possível que esse salmo tenha continuado a ser usado em Israel em contextos de batalha. Isso porque suas características descrevem claramente situações de perseguição em geral, enfrentadas pelo rei e pela própria nação, das quais a revolta de Absalão foi apenas mais uma entre tantas. Um esboço do Salmo 3 pode ser apresentado da seguinte forma: o reconhecimento da adversidade, a profunda confiança em Deus, a oração pelo livramento e o reconhecimento da soberania de Deus. O Salmo 3 começa com o salmista dizendo a Deus que o número de seus adversários havia crescido grandemente. Ele diz: "São numerosos os que se levantam contra mim." Salmo 3, versículo 1. Essa declaração de Davi pode ser melhor explicada à luz do que o livro de Samuel registra acerca de seu provável contexto histórico. O texto bíblico diz que veio um mensageiro a Davi e lhe disse: "Todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão." Isso significa que a oposição de Absalão foi tão forte e persuasiva que ele conseguiu arrebatar os corações dos israelitas a seu favor. É interessante perceber que o salmista coloca intensidade em suas palavras quando descreve o aumento de suas aflições. Ele diz que o número de seus adversários tem crescido, que são números os que se opõem contra ele, e que muitos diziam que não havia salvação em Deus para ele, frente ao cenário hostil que se apresentava diante dele.
O salmista contrasta sua observação melancólica acerca das aflições que o cercavam, com sua inabalável confiança em Deus. Se por um lado ele registra que na concepção de muitos, Deus havia lhe abandonado, por outro lado ele declara firmemente: porém tu, Senhor, és meu escudo, és minha glória e o que exalta a minha cabeça. Salmo 3, versículo 3. Essas palavras de Davi lembram a conhecida declaração do apóstolo Paulo: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Apesar de suas aflições, o salmista sabia que o Senhor escuta e responde à oração do crente. A confiança de Davi em Deus não era apenas teórica, mas experiencial. Alguém dizer que confia em Deus é uma coisa, viver como quem confia em Deus é outra. Nos versos seguintes do Salmo 3, o salmista mostra que sua declaração de confiança em Deus não era vazia e superficial, mas era algo que norteava sua vida, apesar das dificuldades enfrentadas. Por esse motivo ele diz: deito-me e pego o sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Salmo 3:5. Davi expressa sua confiança em Deus usando a figura de alguém que é capaz de dormir tranquilamente num acampamento de guerra, embora o inimigo estivesse ao seu redor. Na verdade, ele viveu literalmente essa situação. Este era o pano de fundo da vida de Davi naquele momento. Na boca de um incrédulo, essa ideia soa como imprudência, mas na boca do crente essa ideia se apresenta como um testemunho vívido do sustento e da proteção de Deus. Note que Davi começa o Salmo 3 dizendo: são numerosos os que se levantam contra mim. Mas no mesmo salmo ele explica qual é a sua postura prática diante desse cenário à luz do cuidado divino. Não tenho medo de milhares do povo, que tomam posição contra mim de todos os lados. O salmista realmente confiava em Deus. Ele sabia que suas orações sinceras eram ouvidas pelo Senhor. Por isso ele não perdeu tempo e praticou a oração. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Salmo 3, versículo 7. Tem gente que diz confiar em Deus, mas não fala com Deus em oração. A prática da oração contínua e perseverante é um dos sinais distintivos de que alguém realmente possui a verdadeira fé. Como alguém pode crer verdadeiramente em Deus e não buscar nele seu socorro? Isto não faz o menor sentido. Embora Davi desfrutasse de tanta paz e tranquilidade mental, e estivesse em tal estado de ânimo para não ter medo de 10 milhares de homens, ainda assim ele não negligenciou os meios corretos de libertação e segurança, isto é, a oração a Deus. Ele conhecia o seu Deus e não perdia tempo em recorrer a ele. Os intérpretes enxergam essa oração de Davi como um tipo de grito de guerra evocando a presença de Deus na batalha. Também é notável que a preocupação de Davi em sua oração não é meramente com sua pessoa, mas é com a honra do Senhor. Deus havia constituído Davi como rei de Israel.